Contribua com o canal para que possamos continuar produzindo audiolivros. Doe em livepix.gg/iaudiolivro. O sino sonoro. Louis Peyton nunca discutira publicamente sobre os métodos com os quais vencera a polícia da Terra numa dúzia de duelos de ardis e blefes, com a psicoprova sempre esperando e sempre frustrada. Ele teria sido tolo em fazê-lo, naturalmente, mas em seus momentos de maior complacência, afagava a ideia de deixar um testamento para ser aberto só após a sua morte, no qual se veria que seu sucesso imbatível se devia à habilidade e não à sorte. Em tal testamento ele diria: nenhum modelo falso pode ser criado para encobrir um crime sem conter em si algum traço de seu criador. Portanto, é melhor procurar um modelo nos fatos que já existam e então ajustar suas ações a ele. Foi com este princípio em mente que Peyton planejou o assassinato de Albert Cornwell. Cornwell, o eficiente receptador de coisas roubadas, aproximou-se de Peyton pela primeira vez quando este se encontrava em sua mesa privada no restaurante Greenells. O terno azul de Cornwell parecia ter um brilho especial. O rosto de linhas marcadas insinuava um sorriso estranho, e o bigode caprichoso parecia eliçar-se. "Senhor Peyton", disse ele, saudando seu futuro assassino, sem nenhum escrúpulo com o momento e com o local, "é tão bom encontrá-lo. Eu quase desisti, senhor, quase desisti." Peyton, que não gostava que se aproximassem dele durante o jornal e a sobremesa no Greenells, disse: "Se você tiver negócios a tratar comigo, Cornwell, sabe onde me encontrar." Peyton já passara dos 40 e o seu cabelo já tinha perdido o preto primitivo, mas as costas permaneciam hirtas, as feições jovens, os olhos negros, e a voz podia ser ainda mais cortante após longa prática. "Não para isto, Sr. Peyton", disse Cornwell, "não para isto. Eu sei de um segredo, senhor, um segredo de... Sabe, senhor?" O indicador da mão direita movia-se suavemente como se fosse uma castanhola invisível, e a mão esquerda cobriu-lhe momentaneamente a orelha. Peyton virou uma página do jornal, ainda um tanto úmido do teledistribuidor, dobrou-o e perguntou: "Sinos sonoros?" "Oh, psiu, Sr. Peyton", sussurrou Cornwell aflito. "Venha comigo", disse Peyton. Atravessaram o parque. Um outro axioma de Peyton era que, para se ser devidamente secreto, nada melhor do que uma discussão a meia voz ao ar livre. Cornwell sussurrou: "Um esconderijo de sinos sonoros, um esconderijo cheio de sinos sonoros, não polidos, Sr. Peyton." "Você os viu?" "Não, senhor, mas eu falei com alguém que viu. Ele tinha provas suficientes para me convencer. Há o bastante lá para que o senhor e eu nos aposentemos ricos, absolutamente ricos, senhor." "Quem era este outro homem?" Um ar matreiro iluminou o rosto de Cornwell como uma tocha, obscurecendo-o mais do que parecia e impregnando-o de uma oleosidade repulsiva. O homem era um cavador lunar que tinha um método especial para localizar os sinos nas paredes da cratera. Eu não sei o seu método, ele nunca me disse, mas juntou dúzias, escondeu-os na lua e veio à Terra para tratar da distribuição. Ele morreu, suponho? Sim, um acidente estarrecedor, Sr. Peyton, uma queda, muito triste. Naturalmente, suas atividades na Lua eram ilegais. O domínio é bem estrito sobre mineração de sinos desautorizada. Por isto, talvez tenha sido um julgamento no final das contas. De qualquer modo, eu tenho seu mapa. Peyton disse com ar de calma indiferença: "Não quero nenhum detalhe de sua transaçãozinha. O que quero saber é por que você veio a mim." Cornwell retrucou: "Bem, agora há o bastante para nós dois, Sr. Peyton, e ambos podemos ter a nossa parte. Por meu lado, sei onde fica o esconderijo e posso conseguir uma nave espacial. O senhor? Sim? O senhor pode pilotar a nave espacial e tem excelentes contatos para a distribuição dos sinos. É uma divisão de trabalho bem justa, Sr. Peyton, não acha agora?" Cornwell considerou o esquema de sua vida, o esquema que quase existia, e as coisas pareceram encaixar-se. "Partiremos para a Lua no dia 10 de agosto. Cornwell parou de andar e disse: "Sr. Peyton, estamos apenas em abril agora." Peyton manteve seu passo igual e Cornwell teve que se apressar para alcançá-lo. "Está me ouvindo, Sr. Peyton?" 10 de agosto, repetiu Peyton.
Eu o procurarei no momento apropriado e lhe direi para onde trazer sua nave. Não tente ver-me pessoalmente até então. Até logo, Cornwell. Meio a meio? Perguntou Cornwell. Certo, respondeu Peyton. Até logo. Peyton continuou a caminhada sozinho e considerou o esquema de sua vida outra vez. Com 27 anos, ele comprara um trecho de terra nas Rochosas, onde um antigo proprietário construíra uma casa projetada como refúgio contra as ameaças das guerras atômicas de 2 séculos atrás, aquelas que, enfim, nunca chegaram a acabar. A casa, entretanto, permaneceu como um monumento a uma tentativa medrosa de autossuficiência. Era de cimento e aço, no ponto mais isolado que podia ser encontrado na terra, colocada bem acima do nível do mar e protegida de todos os lados por picos de montanhas mais altos ainda. Continha sua própria unidade geradora de energia, seu fornecimento de água vinda de fontes nas montanhas, seus congeladores, onde se podia pendurar 10 quartos de carne comodamente, o porão equipado como uma fortaleza, com um arsenal de armas destinadas a alimentar hordas famintas e apavoradas que nunca vieram. Possuía seu aparelho de ar-condicionado, que podia limpar e limpar o ar até que também a radioatividade, pobre fragilidade humana, pudesse ser eliminada. Nesta casa de sobrevivente, Peyton passava no mês de agosto todos os anos de sua vida perene de solteirão. Cortava as comunicações, a televisão, os teledistribuidores de jornais. Construíram uma cerca de campo de força em torno da propriedade e deixavam um mecanismo de sinalização de curta distância da casa, até o ponto em que a cerca atravessava uma trilha sinuosa entre as montanhas. Durante 1 mês por ano, ficava completamente só. Ninguém o via, ninguém o achava. Em absoluta solidão, tinha as únicas férias que ele valorizava após 11 meses de contato com uma humanidade pela qual ele só podia sentir bastante desprezo. Até a polícia, e Peyton sorria, sabia de sua rígida consideração quanto ao mês de agosto. Certa vez, faltou a um compromisso e arriscou-se a submeter-se à psicoprova para não renunciar a seu agosto. Peyton considerou um outro aforismo para uma possível inclusão em seu testamento. Não há nada mais convincente de uma aparente inocência do que uma falta triunfante de álibi. Em 30 de julho, como em 30 de julho de todos os anos, Louis Peyton tomava o extrajato não gravitacional de 9h15 em Nova York e chegava a Denver às 12h30. Lá, ele almoçou e tomou o ônibus semigravitacional de 1h45 para Humps Point, de onde Sam Liebman o apanhou num carro terrestre todo gravitacional para subir o atalho até os limites de sua propriedade. Sam Liebman aceitou gravemente a gorjeta de $10 que sempre recebia e tocou no chapéu, como já vinha fazendo no dia 30 de julho durante 15 anos. Em 31 de julho, como em 31 de julho de todos os anos, Louis Peyton voltou a Humps Point em seu aerocarro não gravitacional e entregou uma ordem no Magazine Geral de Humps Point para o suprimento de que precisaria no próximo mês. Não havia nada de extraordinário na ordem. Era virtualmente a duplicata de outras ordens anteriores. McLintyre, gerente da loja, conferiu gravemente a lista, endereçou-a ao Armazém Central, Distrito da Montanha, em Denver, e tudo isto lhe chegou às mãos, em 1 hora, pelo raio transferidor de massas. Peyton carregou seu aerocarro com os suprimentos, ajudado por McLintyre, deixou a gorjeta habitual de $10 e voltou para casa. A 1º de agosto, às 12h, o campo de força que cercava sua propriedade foi colocado em toda a potência e Peyton ficou isolado. E agora o esquema mudara. Deliberadamente, havia separado 8 dias para si. Nesse tempo, destruiu vagarosa e meticulosamente a quantidade de suprimento suficiente ao gasto de todo o mês de agosto. Usou os quartos de limpeza que serviam à casa como uma unidade para guardar o lixo. Eram de um modelo avançado capaz de reduzir todas as substâncias, incluindo metais e silicatos, a uma poeira molecular impalpável e indetectável. O excesso de energia formado no processo era descarregado numa fonte da Montana que passava pela sua propriedade. Revelava 5 graus a mais de temperatura do que o normal por semana. A 9 de agosto, seu aerocarro levou-o a um ponto em Wyoming, onde Albert Cornwell e uma espaçonave o esperavam.
A própria espaçonave era um ponto fraco, naturalmente, pois havia homens que a venderam, homens que a transportaram e ajudaram a prepará-la para o voo. Todos estes homens só chegavam até Cornwall, e Cornwall, Peyton pensou, com um ligeiro sorriso nos lábios frios, teria um fim mortal. Um fim bem mortal. A 10 de agosto, a espaçonave, com Peyton nos controles e Cornwall e seu mapa como passageiro, deixou a superfície da Terra. Seu campo não gravitacional era excelente. A toda força, o peso da nave era reduzido a menos de 30 gramas. As micropilhas forneciam energia eficiente e sem ruído. E, sem chamas nem sons, a nave subiu na atmosfera, reduziu-se a um ponto e sumiu. Era muito pouco provável que tivesse havido testemunhas do voo, ou que nestes frágeis e escassos tempos de paz houvesse um radar como em dias passados. De fato, não havia nenhum. 2 dias no espaço, 2 semanas agora na Lua. Quase instintivamente, Peyton havia previsto estas 2 semanas desde o começo. Não tinha ilusões quanto ao valor dos mapas feitos em casa por cartógrafos amadores. Podiam ser úteis para o próprio desenhista, que tinha o auxílio da memória. Para um estranho, não representavam mais do que um criptograma. Cornwall mostrou a Peyton o mapa, pela primeira vez, apenas depois da decolagem. Ele sorriu obsequiosamente. Afinal, senhor, este era o meu único trunfo. Você conferiu isto com as cartas lunares? Eu mal saberia como, Sr. Peyton. Dependo do senhor. Peyton encarou-o friamente enquanto devolvia o mapa. A única coisa certa nele era a cratera Tycho, o local da cidade Luna sepultada. Num caso, ao menos, a astronomia estava a favor deles. Tycho estava no lado iluminado da Lua no momento. Isto significava que as naves patrulheiras dificilmente estariam fora, e eles mesmos também dificilmente seriam observados. Peyton baixou a nave arriscadamente numa rápida alunissagem não gravitacional, dentro da escuridão fria e segura da sombra interior da cratera. O sol tinha passado pelo zênite e a sombra não diminuíra. Cornwall fez uma careta. Caro Sr. Peyton, nós mal podemos fazer explorações no dia lunar. O dia lunar não dura sempre, retrucou Peyton rispidamente. Há ainda cerca de 100 horas de sol. Podemos usar este tempo para nos aclimatar e decifrar o mapa. A resposta veio logo, mas no plural. Peyton estudou as cartas lunares uma após outra, tomando medidas meticulosas e tentando encontrar o desenho das crateras apresentado no rabisco feito em casa, que era a chave do quê. Finalmente, Peyton disse: a cratera que queremos poderia ser uma das 3, GC3, GC5 ou MT10. Que faremos, Sr. Peyton? Perguntou Cornwall inquieto. Tentaremos todas, respondeu Peyton, começando pela mais próxima. O terminador passou e eles ficaram na sombra da noite. Depois disto, passavam períodos cada vez maiores na superfície lunar, acostumando-se ao silêncio eterno e à escuridão, ao brilho áspero das estrelas, ao clarão de luz que era a Terra debruçada sobre a borda da cratera. Eles deixavam pegadas fundas e disformes na poeira seca, que não se movia nem mudava. Peyton notou as lantes quando saíram da cratera para a luz abundante da Terra convexa. Isto foi no 8º dia após a chegada à Lua. O frio lunar limitou-lhes o tempo que podiam permanecer fora da nave em qualquer momento. Entretanto, conseguiram aumentá-lo cada dia que passava. No 11º dia após a chegada, eliminaram a GC5 como a cratera que podia conter os sinos sonoros. No 15º dia, o sangue frio de Peyton ficou quente de desespero. Teria que ser a GC3. A MT-10 era muito longe. Não teriam tempo para alcançá-la e explorá-la e ainda voltar à Terra por volta de 31 de agosto. No mesmo 15º dia, entretanto, o desespero desaparecera para sempre quando descobriram os sinos. Não eram bonitos, simples massas irregulares de rocha acinzentada do tamanho de um pulso, cheias de vácuo e com peso de pluma na gravidade lunar. Havia 2 dúzias deles e cada um, após bom polimento, podia ser vendido por $100.000, no mínimo. Cuidadosamente, carregaram os sinos para a nave, colocaram-nos bem mais no alto e voltaram para buscar mais.
3 vezes fizeram o trajeto, que os teria esgotado na Terra, mas que, com a gravidade lilitotiana da Lua, dificilmente constituiriam uma barreira. Cornwell passou o último sino para Peyton, que os colocara cuidadosamente dentro da comporta exterior. Mantenha-os afastados, Sr. Peyton, disse com a voz soando asperamente no ouvido do outro. Já vou subir. Agachou-se para o pulo lento e alto contra a gravidade lunar, olhou para cima e gelou de pânico. O rosto, claramente visível através da viseira firmemente fixada no capacete, gelou com uma última careta de terror. Não, Sr. Peyton, não faça! O pulso de Peyton esticou-se com o punho da arma que ele segurava. Fez fogo. Houve um clarão insuportavelmente brilhante, e Cornell era um fragmento morto de homem, estendido entre os restos da roupa espacial e salpicado de sangue gelado. Peyton parou para olhar sombriamente para o homem morto, mas apenas por um segundo. Depois transferiu o último dos sinos para os recipientes preparados, tirou a roupa, ativou primeiramente o campo não gravitacional e depois as micropilhas, e, potencialmente 1 ou 2 milhões de vezes mais rico do que ele era 2 semanas atrás, começou a viagem de volta para a Terra. A 29 de agosto, a nave de Peyton desceu silenciosamente em marcha a ré no ponto em Wyoming, de onde ele partira a 10 de agosto. O cuidado com que Peyton escolhera o lugar não era excessivo. Seu aerocarro ainda estava lá, enfiado e protegido por uma fenda do terreno rochoso e tortuoso. Levou os sinos sonoros ainda uma vez em seus recipientes ao recesso mais profundo da fenda, cobrindo-os, disfarçadamente, com terra. Voltou à nave ainda uma vez para arrumar os controles e fazer os últimos ajustamentos. Saiu outra vez e 2 minutos depois, os automáticos da nave dispararam. Acelerando silenciosamente, a nave dirigiu-se para cima e subiu desviando-se um pouco para oeste, segundo a rotação da Terra sob ela. Peyton observava, protegendo os olhos contraídos, e sua última visão foi a de um pálido clarão e um ponto de nuvem no céu azul. Os lábios de Peyton crisparam-se num sorriso. Havia julgado certo. Com a inutilização das hastes de segurança de cádmio, as micropilhas ultrapassaram o nível de segurança da unidade de sustentação e a nave desapareceu no calor da explosão nuclear que se seguiu. 20 minutos após, estava de volta em sua propriedade. Sentia-se cansado e os músculos doíam devido à gravidade da Terra. Dormiu bem. 12 horas após, de manhã cedinho, a polícia chegou. O homem que abriu a porta colocou as mãos cruzadas sobre a barriga e, sorrindo, curvou-se em saudações 2 ou 3 vezes. O homem que entrou, H. Seton Deverton, do Serviço Terrestre de Investigação, olhou em volta, pouco à vontade. O quarto em que entrara era grande e estava quase na escuridão, com apenas uma luz brilhante focalizando uma combinação de poltrona com escrivaninha. Fileiras de microfilmes cobriam as paredes. Uma suspensão de cartas galácticas ocupava um dos cantos do quarto e uma lente galáctica brilhava suavemente numa prateleira em outro canto. "O senhor é o Dr. Wendell Wirth?" perguntou Davenport, num tom que insinuava dificuldade em acreditá-lo. Davenport era um homem troncudo, de cabelos negros, nariz fino e proeminente, com cicatriz em forma de estrela numa das faces, que marcava permanentemente o lugar em que um chicote neurônico o atingira uma vez em golpe certeiro. "Sou", disse o Dr. Wirth em voz fina de tenor, "e o senhor é o inspetor Davenport." O inspetor apresentou as credenciais. "A universidade recomendou-me o senhor como um extraterrologista. Foi isto que o senhor disse quando me chamou há meia hora atrás", disse Wirth acolhedor. As feições eram magras, o nariz um botão teimoso, e sobre os olhos, um tanto protuberantes, óculos bem grossos. "Irei direto ao assunto, Dr. Wirth. Presumo que o senhor visitou a Lua." O Dr. Wirth, que retirara uma garrafa contendo um líquido rubro e 2 copos um pouco sujos de poeira detrás de uma pilha de livro-filmes, disse com repentina rispidez: "Eu nunca visitei a Lua, inspetor. Nem pretendo. A viagem espacial é uma tolice." "Não acredito nela." Depois, em tom mais suave, "Sente-se, senhor, sente-se. Tome um gole." O inspetor Davenport fez o que ele pedia e disse: "Mas o senhor é um..."
Extraterrologista? Sim, sou interessado em outros mundos, mas isto não quer dizer que tenho de ir até lá. Meu Deus, não tenho de ser um viajante no tempo para ser qualificado como historiador, tenho? Sentou-se e um grande sorriso marcou-lhe o rosto redondo, ainda uma vez, quando disse: Agora, diga-me em que está pensando. Eu vim, disse o inspetor, franzindo as sobrancelhas, para consultá-lo num caso de assassinato. Assassinato? Que tenho a ver com assassinato? Este assassinato, Dr. Orth, foi na Lua. Espantoso. É mais do que espantoso, é sem precedentes, Dr. Orth. Após 50 anos em que o domínio lunar foi estabelecido, explodiram naves e romperam-se roupas espaciais. Morreram homens fervendo do lado do Sol, gelados do lado da sombra e sufocados nos dois lados. Houve mesmo mortes devido a quedas que, considerando a gravidade lunar, parecem truques. Mas, durante todo este tempo, nenhum homem foi morto na Lua como resultado da violência deliberada de um outro homem. Até agora. Como foi? Disse o Dr. Urf. Um disparo. As autoridades estavam no local, à mesma hora, por um conjunto fortuito de circunstâncias. Uma nave patrulheira observou um clarão na superfície da Lua. O senhor sabe como se pode ver de longe um clarão no lado da noite. O piloto notificou a cidade Luna e pousou. No processo da descida circular, ele jura ter conseguido ver à luz da Terra algo que parecia ser uma nave decolando. Após a alunissagem, descobriu um corpo queimado e pegadas. O clarão, disse o Dr. Urf, o senhor supõe ser o fogo do disparo. É certo. O corpo estava fresco. Porções interiores do corpo ainda não tinham congelado. As pegadas pertenciam a 2 pessoas. Medidas cuidadosas revelaram que as depressões pertenciam a 2 grupos de diâmetros um tanto diferentes, indicando botas espaciais de tamanhos diversos. Em geral, dirigiam-se para as crateras GC3 e GC5, um par de... Estou familiarizado com o código oficial para nomear as crateras lunares, falou o Dr. Urth alegremente. De qualquer forma, a GC3 continha pegadas que levavam a uma brecha na parede da cratera, onde foram encontradas raspas de pedra pómez endurecida. A difração aos raios-x de amostras revelou... Sinos sonoros? Interrompeu o extraterrologista com grande excitação. Não me diga que este seu assassinato envolve sinos sonoros? E se envolver? Perguntou Davenport fracamente. Eu tenho uma expedição da universidade o descobriu e presenteou-me com ele em troca de... Venha, inspetor, preciso mostrá-lo ao senhor. O Dr. Urth deu um salto e, resmungando pelo quarto, acenou para que o outro o seguisse. Davenport, aborrecido, o seguiu. Entraram em um segundo quarto, maior do que o primeiro, mais sombrio e em muito maior desordem. Davenport olhou espantado para a massa heterogênea de materiais que estavam empilhados sem nenhuma pretensa organização. Percebeu um pequeno pedaço de vidro azul de Marte, o tipo de coisa que alguns românticos consideravam como um artefato de marcianos há muito tempo extintos. Um pequeno meteorito, um modelo de espaçonave antiga, uma garrafa vazia arrolhada com uma etiqueta rabiscada, atmosfera venusiana. O Dr. Urf disse alegremente, fiz um museu em toda a minha casa, é uma das vantagens de ser solteirão. Naturalmente, não tenho as coisas muito organizadas. Algum dia, quando eu tiver uma semana de folga ou mais... Por um instante, olhou em volta, confuso. Então, lembrando-se, afastou uma carta com o esquema evolutivo de desenvolvimento dos invertebrados marinhos, que eram as formas de vida mais adiantadas do planeta de Barnard, e disse, aqui está ele, temo que esteja avariado. O sino mantinha-se suspenso por um fio fino, nele soldado delicadamente. Era óbvio que estava avariado. Tinha uma linha dividindo-o pela metade e fazendo-o parecer 2 pequenos globos ligados firmemente, mas com imperfeição. Apesar disso, fora polido belamente até atingir um brilho escuro, levemente acinzentado, macio como veludo e ligeiramente marcado de poros, de tal modo que os laboratórios, em seus esforços inúteis para preparar sinos sintéticos, acharam impossível duplicá-los. Experimentei muito antes de encontrar um badalo decente, explicou o Dr. Urf. Um sino avariado é temperamental, mas com osso funciona.
Eu tenho um aqui, e mostrou algo que parecia uma colherinha grossa feita de uma substância branco-acinzentada, que fiz com o fêmur de um boi. Ouça! Com delicadeza surpreendente, seus dedos gordos manobraram o sino, tateando em busca do melhor ponto. Ajustou-o, fixando-o delicadamente. Então, deixando o sino balançar livremente, abaixou a ponta grossa da colher de osso e bateu suavemente no sino. Foi como se 1 milhão de harpas soassem a 1 milha de distância. Cresceu, decaiu e voltou. Não vinha de nenhuma direção particular, soava dentro da cabeça, inacreditavelmente doce e patético, e trêmulo ao mesmo tempo. Morreu lentamente, e os 2 homens permaneceram silenciosos durante todo 1 minuto. Nada mal, hein? Disse o Dr. Earth, que, dando um piporote, fez o sino balançar no fio. Davenport moveu-se impacientemente. Cuidado, não o quebre! A fragilidade de um bom sino sonoro era proverbial. Os geólogos, continuou o doutor, Urth, dizem que os sinos são apenas pedra-pomes altamente pressurizadas, envolvendo um vácuo no qual pequenas migalhas de rocha vagam livremente. Isto é o que eles dizem. Mas, se isso é tudo o que ele é, por que não podemos reproduzi-lo? Agora, um sino sem avarias faria este soar como uma harmônica de criança. Exatamente, afirmou Davenport, e não há 1 dúzia de pessoas na Terra que possuam um sem avaria, e 1 centena de pessoas e de instituições compraria um por qualquer preço sem indagações. Um suprimento de sinos valeria bem um assassinato. O extraterrologista virou-se para Davenport e recolocou os óculos sobre o nariz inconsequente com um dedo indicador grosso e curto. Não esqueci seu caso de assassinato. Por favor, continue. Posso fazê-lo com uma frase. Conheço a identidade do assassino. Haviam voltado para as cadeiras na biblioteca e o Dr. Urth cruzou as mãos sobre o amplo abdômen. Sim? Então, certamente o senhor não tem problemas, inspetor. Saber e provar não são a mesma coisa, Dr. Urth. Infelizmente, ele não tem nenhum álibi. O senhor quer dizer, infelizmente, ele tem, não é? Quero dizer o que disse mesmo. Se ele tivesse um álibi, eu poderia destruí-lo de algum modo, porque seria falso. Se houvesse testemunhas que afirmassem tê-lo visto na Terra no momento do assassinato, tais histórias poderiam ser demolidas. Se ele tivesse prova documental, poder-se-ia demonstrar que era uma falsificação ou algum tipo de trapaça. Infelizmente, ele não tem nada disso. O que é que ele tem? Cuidadosamente, o inspetor Davenport descreveu a situação de Peyton no Colorado e concluiu. Ele passou todos os agostos lá, no mais estrito isolamento. Até mesmo o STI teria que o comprovar. Qualquer júri seria obrigado a supor que ele estava em sua propriedade também neste agosto, a menos que pudéssemos apresentar provas decisivas de que ele estava na Lua. O que o faz pensar que ele estava na Lua? Talvez seja inocente. Não, Davenport foi quase violento. Durante 15 anos tentei reunir provas suficientes contra ele e nunca consegui, mas eu farejo um crime de Peyton agora. Asseguro que ninguém, a não ser Peyton, ninguém na Terra teria tal atrevimento ou, ainda, contatos para tentar distribuir sinos sonoros contrabandeados. Sabe-se que ele é um perito da pilotagem espacial e que teria tido contato com o homem assassinado, embora não o tenha tido comprovadamente nestes últimos meses. Infelizmente, nada disto é prova. Não seria simples usar a psicoprova agora que seu uvo foi legalizado? Interrogou o Dr. Earth. Davenport franziu a testa e a cicatriz da face ficou lívida. O senhor já leu a lei de Konski-Haikawa, Dr. Urth? Não. Creio que ninguém leu. O direito ao resguardo da individualidade mental, diz o governo, é fundamental. Muito bem, mas o que é que isto acarreta? O homem que for psicoprovado e provar sua inocência no crime pelo qual foi psicoprovado tem o direito a toda a compensação que conseguir obter do tribunal. Num caso recente, um caixa de banco recebeu $25 mil por ter sido psicoprovado numa suspeita inadequada de roubo. Parece que a evidência circunstancial que parecia indicar o roubo, na verdade mostrava um pequeno caso de adultério.
Sua reclamação de que perdera o emprego, de que fora ameaçado pelo marido em foco e mantido sob ameaça, e finalmente caíra em ridículo e fora injuriado porque um jornalista descobrira os resultados da psicoprova, funcionara bem na corte. Compreendo a situação do homem. Também todos nós. Aí está o problema. Um outro item ainda deve ser lembrado. Qualquer homem que for psicoprovado uma vez, por qualquer razão, nunca mais poderá ser psicoprovado, seja lá como for. Nenhum homem, diz a lei, será colocado em risco mental 2 vezes em toda a vida. Inconveniente. Exatamente. Nos 2 anos desde que a psicoprova foi legitimada, eu não poderia contar o número de escroques e trapaceiros que tentaram ser psicoprovados por bater carteiras para que pudessem fazer extorsões seguramente depois. Como o senhor vê, o departamento não permitirá que Peyton seja psicoprovado até que tenham prova clara de sua culpa. Talvez não prova legal, mas suficientemente forte para convencer meu patrão. O pior de tudo, Dr. Earth, é que, se formos ao tribunal sem registro da psicoprova, não podemos ganhar. Em caso tão sério como o de assassinato, não ter usado a psicoprova é sinal bastante para o jurado mais estúpido de que a acusação não está segura em seu campo. Agora, o que é que o senhor quer de mim? Prova de que ele esteve na Lua algum dia em agosto. Tem que ser feita rapidamente. Não posso mantê-lo sob suspeita muito mais tempo. E se a notícia do assassinato aparecer, a imprensa mundial explodirá, como um asteroide rompendo a atmosfera de Júpiter. Um crime fascinante, o senhor sabe. O primeiro assassinato na Lua. Exatamente. Quando foi cometido o assassinato? Perguntou Earth, numa súbita mudança para ativar o inquérito. A 27 de agosto. E a prisão foi feita quando? Ontem, 30 de agosto. Então, se Peyton fosse o assassino, teria tido tempo para retornar à Terra. Simplesmente. Muito simplesmente. Os lábios de Davenport apertaram-se. Se eu tivesse chegado um dia antes. Se eu tivesse encontrado a casa vazia. E quanto tempo o senhor supõe que os dois, o homem assassinado e o assassino, estiveram na Lua juntos? A julgar pelo solo coberto de pegadas, certo número de dias, 1 semana no mínimo. A nave que eles usaram foi localizada? Não, e provavelmente nunca o será. Há 10 horas atrás, a Universidade de Denver registrou um aumento de radioatividade ambiente que começou anteontem, às 18 horas, e permaneceu durante algumas horas. É coisa simples, Dr. Earth, preparar os controles de uma nave para fazê-la disparar sem tripulação e explodir a 50 milhas de altura numa redução de micropilha. Se eu fosse Peyton, disse o Dr. Earth pensativamente, teria matado o homem dentro da nave e explodido a nave e o corpo juntos. O senhor não conhece Peyton, retrucou Davenport temerosamente. Ele goza suas vitórias contra a lei, ele as valoriza. Deixar o cadáver na Lua é o seu desafio para nós. Compreendo. O Dr. Earth acariciou o estômago num movimento rotativo e acrescentou: bem, há uma chance. De que o senhor será capaz de provar que ele estava na Lua? De que eu serei capaz de lhe dar minha opinião. Agora? Quanto mais cedo, melhor, se, naturalmente, eu tiver uma chance de entrevistar o Sr. Peyton. Isto pode ser arranjado. Tem um jato não gravitacional esperando. Poderemos estar em Washington em 20 minutos. Mas um olhar da mais profunda agitação encobriu o rosto rechonchudo do extraterrestrologista. Pôs-se de pé e fugiu do agente do STI para o canto mais escuro do quarto em desordem. Não! Há algo de errado, Dr. Earth. Eu não usarei um jato não gravitacional. Não acredito neles. Davenport olhou confundido para o Dr. Earth e gaguejou. O senhor prefere um monotrilho? Desconfio de todos os tipos de transporte. Não acredito neles, exceto o andar a pé. Não me importo de andar. Ficou aflito repentinamente. O senhor não poderia trazer o Sr. Peyton para esta cidade, para algum lugar em que se pudesse ir a pé? Para City Hall, talvez. Eu sempre vou até City Hall. Davenport andava desconcertado pelo quarto. Olhou para a miríade de volumes de estudos sobre os anos-luz. Enxergava através da porta o quarto inferior, com as amostras dos mundos além do céu. Olhou para o Dr. Earth, pálido ao pensar no jato não gravitacional, e encolheu os ombros. Trarei Peyton aqui.
Aqui, neste quarto. O senhor ficará satisfeito? O Dr. Worth deu um suspiro fundo. Muito. Espero que o consiga, Dr. Worth. Farei todo o possível, Sr. Davenport. Louis Peyton olhava com desgosto à sua volta e com desprezo para o homem gordo que sacudia a cabeça cumprimentando-o. Olhou de soslaio para a cadeira que lhe ofereceram e limpou-a antes de se sentar. Davenport tomou um assento perto dele, com o coldre bem à mostra. O homem gordo sorria quando se sentou e acariciou o largo abdômen como se tivesse terminado uma boa refeição e pretendesse que todo mundo o soubesse. Boa noite, Sr. Peyton. Sou o Dr. Wendell Earth, extraterrestrologista. Peyton olhou para ele outra vez. E o que é que o senhor quer comigo? Quero saber se o senhor esteve na Lua em algum dia do mês de agosto. Não estive. Entretanto, nenhum homem o viu na Terra entre os dias 1º e 30 de agosto. Eu levava minha vida normal em agosto. Nunca sou visto durante este mês. Deixe que ele lhe conte. E balançou a cabeça em direção de Davenport. O Dr. Earth sorriu entre dentes. Seria bom se pudéssemos testar este assunto. Se houvesse, pelo menos, algum modo físico pelo qual conseguíssemos diferenciar a Lua da Terra. Se, por exemplo, pudéssemos analisar a poeira no cabelo dele e dizer: "Ah, rocha da Lua". Infelizmente, não podemos. A rocha da Lua é praticamente a mesma que a da Terra. Mesmo que não fosse, não haveria nenhuma em seu cabelo, a menos que o senhor tivesse andado na superfície lunar sem roupa espacial, o que é impossível. Peyton permaneceu impassível. O Dr. Earth continuou, sorrindo benevolentemente, levantando a mão para endireitar os óculos pousados precariamente sobre a ponta do nariz. Um homem viajando no espaço ou na Lua respira o ar da Terra, come a comida da Terra. Ele leva o envolvimento da Terra junto de sua pele, quer esteja na nave ou em sua roupa espacial. Estamos procurando um homem que passou 2 dias no espaço a caminho da Lua, esteve pelo menos 1 semana na Lua e levou 2 dias para voltar. Em todo esse tempo, levou a Terra junto de sua pele, o que dificulta muito. Sugiro, afirmou Peyton, que o senhor pode torná-lo menos difícil se me soltar e procurar o verdadeiro assassino. Poderemos chegar a isso, disse Earth. O senhor já viu algo igual a isto? A mão dele abriu caminho na desordem do chão, ao lado de sua cadeira, e apanhou uma esfera acinzentada que emitia um brilho mortiço. Peyton sorriu. Parece-me um sino sonoro. É um sino sonoro. O assassinato foi cometido por causa de sinos sonoros. O que é que o senhor acha deste aqui? Acho que está muito avariado. Ah, mas examine-o, exclamou o Dr. Worth. E, com um rápido movimento de mão, atirou-o para Peyton, da distância de 2 metros. Davenport gritou e quase se levantou de sua cadeira. Peyton ergueu os braços com esforço, mas tão rapidamente que conseguiu pegar o sino. Seu louco, não o jogue mais desse jeito, disse Peyton. O senhor respeita os sinos sonoros, não? Demais para quebrá-los, isto ao menos não é crime. Peyton bateu suavemente no sino, levou-o então até o ouvido e balançou-o lentamente, escutando os estalos suaves dos lunolitos, aquelas pequenas partículas de pedra-pomes à medida que se agitavam no vácuo. Depois, levantando o sino pelo fio de aço que ainda o amarrava, passou a unha do polegar sobre a superfície com um movimento curvo e experiente. Ele zuniu. A nota era bastante branda, parecendo-se muito com uma flauta, mantendo um ligeiro vibrato que morreu lentamente, sugerindo quadros de um crepúsculo de verão. Por um rápido momento, os 3 homens mergulharam no som. "Largue-o, Sr. Peyton! Atire-o aqui!" exclamou o Dr. Earth, estendendo a mão em gesto peremptório. Automaticamente, Louis Peyton atirou o sino, que cruzou 1/3 do pequeno arco que ia até a mão estendida do Dr. Earth, tombou e despedaçou-se no chão num suspiro dorido e dissonante. Davenport e Peyton olharam para os cacos acinzentados, emudecidos igualmente, e a voz calma do Dr. Earth vibrou quase imperceptível quando disse: "Quando o esconderijo de sinos brutos do criminoso for localizado, pedirei, para mim, um sem avaria e devidamente polido, como substituição e pagamento." "Pagamento? De quê?" perguntou Davenport com irritação. "Certamente a questão é óbvia agora.
Apesar do meu pequeno discurso um momento atrás, há uma parte do envolvimento da Terra que nenhum viajante do espaço carrega com ele, e é a gravidade da superfície da Terra. O fato de que o Sr. Peyton se enganou tão grosseiramente quanto à queda de um objeto que ele claramente valorizava tanto, só podia significar que seus músculos ainda não estão ajustados ao peso da gravidade terrestre. É a minha opinião profissional, Sr. Davenport, que seu prisioneiro esteve, nos últimos dias, fora da Terra. Ele esteve no espaço ou em algum objeto planetário consideravelmente menor em tamanho do que a Terra, como, por exemplo, a Lua. Davenport ficou de pé triunfalmente. Deixe-me ter sua opinião por escrito, disse com a mão na arma, e isso será suficiente para que eu consiga permissão para usar uma psicoprova. Louis Peyton, confundido e sem resistência, tinha apenas a certeza reduzida de que qualquer testamento que fizesse agora teria que incluir o fato da falha última. Pós-fácil. Minhas histórias geralmente provocam cartas de meus leitores, normalmente cartas muito agradáveis, mesmo quando precisam elucidar algum ponto embaraçoso. Depois que esta história foi publicada, por exemplo, recebi uma carta de um jovem que disse que fora inspirado pelo raciocínio do Dr. Urth para verificar o problema de que diferenças de peso afetariam realmente a maneira pela qual um objeto é lançado. Afinal, fazia disso um projeto científico. Preparou objetos, todos com o mesmo tamanho e aparência, mas com pesos diferentes, e fez com que as pessoas os lançassem sem dizer quais eram os pesados e quais os leves. Verificou que todos os objetos eram atirados quase com a mesma precisão. Isto me preocupou um pouco, mas decidi que as descobertas do jovem não eram aplicáveis estritamente. Simplesmente, ao segurar um objeto em preparação para lançá-lo, uma pessoa avalia, bem inconscientemente, o peso e ajusta um esforço muscular correspondente, desde que esta pessoa esteja acostumada à intensidade do campo gravitacional dentro do qual está operando. Os astronautas em seus voos estão geralmente amarrados e não funcionam dentro de baixa gravidade, com exceção de pequenos passeios no espaço. Aparentemente, esses passeios revelaram-se surpreendentemente cansativos, de modo que pareceria que uma mudança na gravidade requer aclimatação considerável. E um retorno à gravidade terrestre, após tal aclimatação, exigiria considerável reaclimatação. Assim, pelo menos por agora, permaneço de acordo com o Dr. Urth. Contribua com o canal para que possamos continuar produzindo audiolivros. Doe em livepix.gg/eaudiolivro.